O Senhor está em toda a sua igreja e Ele que nos surpreende. Temos que ter atentos a Ele. Mas sim, aconteceu assim, não? Uma vez chegou um irmão com um caminhão com 100 cadeiras universitárias e vamos começar uma reunião em um lugar, mas nós tínhamos falado, senão com alguns, mas o Senhor falou para aquele irmão: leve estas 100 cadeiras lá para tal lugar. O irmão chegou em casa com um caminhão, nem me avisou, fiquei surpreendido, 100 cadeiras. Mas você já entende que o Senhor quer que se use, não? E assim, muitas vezes viajando, muitas vezes, mas numa viagem, só numa viagem, vários lugares, nessa viagem coincidiram, um dando uma câmera, outro um gravador, outro um notebook, outro assim, para carregar tudo. E, meu Deus, que estranho isso, né? Porque foi numa só viagem, tudo junto. Então, bom, Senhor, será que quer que nós somos os únicos, somos apenas um pontinho do corpo de Cristo. Mas Ele está fazendo isso também em outros lugares e está usando, e está levando, e até está dando instruções específicas ao respeito. E o Senhor vai levando as coisas onde não nem se imagina e vê que está fazendo. Então você deixa aí, como diz a Escritura, lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu acharás. Reparte a 7 e ainda 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. E Ele está fazendo isso, não só com um, com dois, por toda a terra. Isso é algo generalizado. Verdade. E não somente o irmão que mencionou, nosso irmão Altivi, Antoniel lá, senão outros irmãos estão fazendo e o Senhor leva daqui para lá e faz coisas, produz efeitos que eu não imaginava. Não é um que vai, é o Senhor que vai levando e você, Senhor, me ajuda a te seguir. Dá-nos força, não? Nos anima, nos fortalece. O importante é pôr toda a nossa atenção no próprio Senhor, não? Porque Ele que é o tesouro, não somente somos vasos de barro. Estou tendo uma dúvida aqui diante do Senhor, que justo quando estavam chegando os irmãos, chegou aquela notícia para nós que não tínhamos ouvido, e o irmão já tinha ouvido assim no dia. Nós apenas estávamos lendo a notícia agora. E me pergunto diante do Senhor e diante de vocês, será que é uma coincidência que tivesse chegado isso assim, no momento justo quando estão chegando? Eu entendo que nosso irmão, por isso tem o nome do irmão. Fernando, nosso irmão Fernando falou que é mais importante que assim é o amor. Amém. Digo amém. E complemento que quem ama, e se o que ama, o amado falou de estar atento dessas sinais, estamos atentos por causa do amor dele. Então não sei se vocês têm também um sentir de que consideremos algumas dessas sinais em relação ao pronto que ele está. Pode haver distintas interpretações delas. Sabem, porque a Escritura diz que a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus está no futuro. O importante é guardar o que está no presente e que vem do passado, que é a unidade do Espírito. Guardamos algo que já existe em todos os filhos de Deus, que é o mesmo Espírito. E a unidade do Espírito num corpo já existe, não precisamos fabricar, somente permanecer no Espírito, e o Espírito vai nos conduzindo a toda a verdade. E esse guardar ou preservar, esse é algo presente, para ser presente. Mas também diz até que todos cheguemos. O verbo chegar é diferente de preservar. Preservamos a unidade do Espírito, que é um fato vivido, dado a todos nós. E
o verbo de chegar já está falando do futuro. O Espírito nos foi dado para nos conduzir a toda a verdade. Então existe uma condução do Espírito. E ainda que não tenhamos chegado à unidade da fé do Filho e do conhecimento do Filho, a estatura do varão perfeito, o Espírito nos vai conduzindo na comunhão, na busca dele. Então não nos preocupa se em alguns assuntos podemos estar observando desde ângulos diferentes. O importante é que o Espírito vai trabalhando com todos nós e os pedaços do quebra-cabeça podem se juntar. E ele nos conduza ao que ele nos está conduzindo. Graças ao Senhor. Então, se vocês me permitem, gostaria de aproveitar essa situação conjuntural, essa pequena señal, para tratar que quizás seja bom conversar isto em relação a Cristo, como falou o irmão, não falar das sinais por si mesmo, sino porque nosso Senhor falou delas e pediu que estemos atentos, e falou que os santos seriam entendidos nessas coisas e os simples nenhum deles entenderia. Deus nos ajude. Então, vou ir a uma palavra que está em Mateus 24, complementado por Marcos 13 e Lucas 21, nos Evangelhos sinópticos, acerca de aquela ocasião, 2 dias antes da Páscoa, antes do Senhor morrer, que foi perguntado por seus discípulos acerca de coisas relativas a ele. Então, estão registradas esses distintos aspectos dessa ocasião nestes 3 testemunhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os 3 falam da mesma coisa, cada um desde seu ângulo, cada um conta algo, e quando ouvimos os 3, temos uma visão mais clara da situação. E então, vou começar por Mateus, quizás se alguma coisa parece necessário também complementar com o que lembremos de Marcos, da mesma ocasião de Lucas e outras passagens paralelas. Então, ao respeito disso, não? Destes momentos tão especiais, eu vou ler no capítulo 24 e vou chamar a atenção aqui as perguntas e as respostas do Senhor com os irmãos lá em Criciúma e arredores. Neste dia vimos alguns detalhes, ou somente vou me concentrar mais num ponto, que é o que está acontecendo nesta semana. Então, bom, como está nesta semana e tem a ver com o que falou Jesus, e falou quando vejais isto, tal. E dice desde o verso 3, estando ele sentado no Monte das Oliveiras. Eu estou lendo da versão Reina e Valera, reedição 1960, em castelhano. Então vou procurar passar ao brasileiro. E vocês podem comparar com as distintas versões que possa haver. E assim chegamos à essência do assunto através de distintas janelas de tradutores. A essência e o texto inspirado é o original. E os tradutores nos ajudam e comparar a tradução é útil. Vamos aproveitar. Então disse, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se acercaram à tarde, dizendo, aqui nos dice os discípulos, não nos dice Mateus quais discípulos, mas Marcos sim nos dice que andava com Pedro e que contava o que Pedro falava. E eram os 4 primeiros da lista dos apóstolos.
Pedro e seu irmão André, e Tiago e João, irmãos também, filhos de Zebedeu. A creme innata da igreja. Dinos, ou seja, estes para a igreja, quando serão estas coisas? Isso é o que eu tinha falado acerca do templo, que aconteceria com aquele velho templo, mas também está falando que seria visto de novo quando dissessem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, as perguntas eram por isso que ele falou para eles. E também tinha falado outras coisas que eles relacionaram umas com outras. Que sinal, e os outros evangelistas sinópticos até falam sinais também. Pode ser que alguno deles usou o singular e outro singular, um registra um, outro outro. Essas variantes não são contradições, sino que são complementos e enriquecimentos. Porque as coisas não são tão bitoladas como nossa versão, porque estamos muitos, e assim também era nesse tempo. E que sinal ou sinais haverá da tua parousia? Aqui sublinho esta palavra porque às vezes se utilizam várias. Parousia, epifania, apocalipse, não? Revelação, manifestação. E às vezes alguns interpretam que esses distintos nomes são distintas vindas, mas não todos pensam do mesmo jeito. Então, por isso, às vezes é bom fazer a citação do texto original. E do fim do século, sinais ou sinal dessas coisas que falou Jesus aí atrás, e sinal da parousia do Senhor e do fim do século. Respondendo, Jesus lhes disse, aqui ele se dirige aos apóstolos primeiros, o fundamento com ele da igreja, o qual é importante porque às vezes quando lemos nós usamos uma tesoura e decimos: bom, esta parte é para fulano, esta parte é para mengano, esta parte é para ciclano, e repartimos algo que ele falou para os mesmos. Ele não mudou de auditório, não mudou de tema nem de discurso, e tudo que ele fala, falou em continuidade. E às vezes, se nós pegamos um pedaço do que ele falou e colocamos em outro contexto, não entendemos bem, corremos o risco de, como disse aquele princípio hermenêutico, texto sem contexto é um pretexto. Então precisamos ver de onde aparece e em que contexto, o contexto imediato da passagem, o contexto imediato do livro, da pessoa, e o contexto geral da Bíblia e da economia divina, para ter em conta as passagens paralelas, para não interpretar uma frase contra outra, porque há perigo de querer pôr o Espírito Santo a brigar consigo mesmo. Mas ele tem todo bem ordenado, somos nós os que não entendemos bem a ele, se somente pegamos um lado da fórmula e não a fórmula completa. Ou se não usamos a receita completa, não vai sair o bolo esperado, vai sair outra coisa. Então ele disse: olhai que ninguém vos engane. Ou seja, que acerca destes assuntos haveria enganos. Não só Jesus fala assim, Paulo também fala a mesma coisa, né? Aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da segunda, dizendo: muitos virão em meu nome dizendo, esse é um exemplo dos enganos, eu sou o Cristo. Ou seja, falsos cristos por todo lado. Aqui Marcos acrescenta outra coisa: e o tempo está certo. E até o próprio Senhor Jesus fala que está cerca, mas ele fala de alguns que são falsos, que usam essa expressão para adiantar as coisas mais da conta.
fazer mais iminentes do que devera. Às vezes podemos dizer, meu Senhor tarda em vir. E às vezes dizemos, esta guerrinha pequenininha já é o Armagedon. Podemos ir para lá ou para cá, além ou aquém. Então ele disse, ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai que não vos turbeis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Aí está a alerta de cor amarela, não alerta vermelha ainda, é amarela. Às vezes pecamos por adiantar, por exagerar a iminência, sem ter em conta os requisitos para se proclamar essa iminência tão em cima. E às vezes pecamos por outro lado. Mas aqui já falou de alerta solamente amarela. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestes, fomes, terremotos em diferentes lugares. E aqui mencionou somente aqueles, ou pelo menos o que registrou Mateus, foi terremotos em diferentes lugares. São terremotos de tipo telúrico, não de tipo magnético, que são diferentes. Terremoto de tipo magnético implica a mudança dos polos magnéticos e um desequilíbrio do globo do planeta inteiro, que também está escrito com toda clareza na profecia. Mas no início fala de terremotos em diferentes lugares, como estes recentes no Equador, em Japão, cada vez mais frequentes e mais fortes. E tudo isto será princípio de dores. Agora já, acho que já passou da alerta amarela à alerta laranja. E já não fala de todas as dores, mas já fala de princípios. Quando uno compara, por exemplo, a vista das trombetas e a vista das taças da ira, ou fialas, não? Que copas não fala de copas pequenas, sino de fialas, taças. E aí vemos que isso que está no Apocalipse, na lista das taças aparece repetidamente a expressão 1/3. Qual expressão? 1/3, uma terceira parte, 1/3 das árvores, 1/3 dos rios, 1/3 do mar, 1/3 das naves, 1/3 da luz do sol, 1/3 da luz da lua, 1/3 da luz das estrelas. Essa palavra 1/3 aparece nas trombetas. Mas as taças falam quase da mesma coisa que falam nas trombetas, quando colocam uma frente à outra. Mas já não fala de terço, é os 2/3 que faltavam. Já não fala de 1/3 do mar, sino o mar. E assim. Já não fala 1/3 da luz do sol, sino trevas. Então, nos damos conta porque aqui diz princípio de dores, mas não são todas. Aqui ainda não é o fim, mas agora já é o princípio, mas não é tudo. E já passou da alerta amarela para a alerta laranja. E como a pergunta é pelo fim, sinais do fim, sinais da parúcia. Então aquela será alerta vermelha, por enquanto não é. Então, essa é outra palavra muito interessante de contexto, de continuidade e de tempo. Vos entregarão a tribulação, vos matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, que essas tribulações não são questões de antissemitismo somente, é de anticristianismo. Não é só para os judeus que ficaram na grande tribulação, é para cristãos. Por seu nome, por o reino dele, por o Evangelho.
esses outros contextos estão em outros lugares também. E aqui diz: por causa do meu nome, muitos tropeçarão então, se entregarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, agora que fala desse esfriamento do amor, agora ele lança essa palavra que tem sido chamada já de maneira quase técnica, a palavra da perseverança, a palavra da hipomené. A palavra no grego é hipomené, e é traduzida a perseverança, e a mesma palavra é traduzida a paciência, também constância, também submissão, em diferentes contextos do Novo Testamento. Pero quando Jesus fala estas palavras, fala em certos contextos que devemos ter em conta para interpretar bem com exatidão essas palavras. E já a menção clássica dele, que depois é usada depois em outros contextos, diz mais, essa continuidade: o que persevere até o fim, este será salvo. Porque vem falando que se esfriaria o amor. Então aqui o Senhor fala de perseverar. Perseverar na fé, perseverar no amor, na fidelidade, na palavra. E então, se é perseverança, tem que ser até o fim. E a pergunta era pelo fim. E claro que existe um período, mas a alerta vai mudando de cor cada vez mais encendida. E essas coisas que acabamos de ouvir estão mostrando que a coisa vai virando um pouquinho mais vermelha. Então diz aqui, até o fim, como disse Tiago, não? Que a verdadeira perseverança ou paciência tem que ser até o fim, porque senão até o fim, se até a metade, é um boxeador que tirou a toalha antes de acabar a peleia. Então aqui fala de será salvo. Não que não sejamos salvos, já os salvos, porque a salvação é ensinada na Bíblia com muita riqueza. E aparece uma salvação primeiramente relativa ao nosso espírito, quando sendo perdoados de nossos pecados, quando cremos e recebemos o Senhor, o Espírito dele nos regenera. Então temos vida eterna. Jesus falou desse aspecto quando, segundo registra João no Evangelho, disse: aquele que ouve a minha palavra e crê, tem passado já como um fato de morte à vida, não virá a condenação. Eu vou ressuscitar no dia postreiro. No último dia. Se há dia postreiro, mas aqui estamos já perto da Argentina, não? Tinha dia postreiro, mas agradeço. Último dia, os últimos dias. Então, aí depois disso, já veio uma completação do Senhor no assunto, não? E começa a dizer o seguinte: será pregado ou seja, o que ele está pregando acá e ao longo de todo este discurso, que só termina no final do capítulo 25, que toda esta passagem é aquela ocasião 2 dias antes da Páscoa, da morte dele, e que é complementado por outras partes que estamos incluindo aí, desde Marcos 13, Lucas 21. Então aqui diz ele: este Evangelho do Reino em todo o mundo, ou seja, que tudo que está nestes capítulos desta ocasião pertence ao Evangelho do Reino, e que é não para os judeus, senão
para testemunho a todas as nações, incluindo os judeus também. Mas isto é o Evangelho para todas as nações, porque ainda que certamente existe esses três grupos, podíamos dizer, Israel por um lado, os gentios por outro lado, a igreja por outro lado, como enfatiza, por exemplo, nosso irmão Tender, esses três grupos. Não obstante, ou seja, porém, o Evangelho é um só. Não há um Evangelho para judeus, outro Evangelho para gentios, outro para a igreja, não. Há um só Evangelho. Que salva a um judeu é o mesmo que salva a um gentio. Não por ser judeu é salvo. Certamente que Israel será salvo, mas não por ser Israel, sino por receber o Messias. Aquele Israel que recebe o Messias. No Messias se acabou a diferença de judeu, gentil, largo, bolsita, homem, mulher, todas essas diferenças. Acabou. Não que deve acabar. Não, já não há mais judeu, grego, bárbaro, bolsita, varão, mulher, servo livre, isso já acabou. O que agora é Cristo, o mesmo Cristo para os homens, as mulheres, os negros, os brancos, os amarelos, os indígenas, os pigmeus, os vikingos, etc. O mesmo Cristo se nos deu a beber a todos pelo seu Espírito e nos batizou num corpo. Se temos o Espírito, se não tem ainda não é, mas oxalá que tenha, oxalá receba, temos que evangelizar a todo mundo. Porque o Senhor ama a todos e quer que todos sejam salvos e quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem e não quer que ninguém pereça. Então, oxalá possamos cooperar com o Senhor com o que Ele quer. Então, diz aqui, será pregado este Evangelho do Reino todo mundo, para testemunha todas as etnias. Aqui a palavra nações não se refere a repúblicas, sino a etnias. E então, virá o fim. E será o que tinham perguntado. E então agora já falou do fim, porque antes, quando falou da alerta amarela, falou, mas ainda não é o fim. Mas agora disse, é o princípio depois. E agora disse que perseverare até o fim, já falou do fim, a pergunta era também pelo fim do século, no século de 100 anos, essa era. E agora disse depois que esse Evangelho será do reino, este é um sinal do fim, a pregação a todas as etnias. Temos que incluir as etnias e apressar a vinda de Cristo. E então virá o fim. Portanto, e agora essa palavra portanto é palavra de continuidade. Continua a mensagem e continua o auditório. Não mudou o auditório. E disse, quando vejais, está falando para os apóstolos. Claro que eles estão no século I, mas Jesus falou, Pai, não rogo somente por eles, sino por os que han de crer em mim pela palavra dele. A igreja continua com a palavra que eles receberam e que também receberam o encargo de passar isto a todas as nações. Vai por toda a nação e ensinem o que eu vos ensinei. E aquele que cresce e fosse batizado será salvo, enfim, naquele contexto. Então isto é para todos, sem diferença nenhuma, sem exclusão de ninguém. E diz aqui, então virou fim, portanto, quando vejais, ou seja, esta gente dos apóstolos de Jesus, gente de Cristo, claro que no tempo final ela estará um pouquinho na Terra comparado com 21 séculos, se é agora que este século já vai ser o final, se vamos 21 séculos,
é apenas o início do terceiro dia. Depois de 2 dias, ou seja, no terceiro, disse Deus para Oséias, bom, já está então no terceiro dia começando. E aqui então disse assim, quando vejais no lugar santo, ou seja, que o lugar santo seria restaurado para o momento do fim. Ou seja, como não devemos estar palpitando se amamos ao Senhor, quando vemos que estas coisas estão já se preparando depois de 2000 anos. Como disse ela, amada, quando ele toca a porta, começa a mover a porta, dizendo o coração, mas ainda assim não quis se levantar. Que paradoxo, não? Em psicologia se chama de ambivalência, de sentimentos contrários que lutam, não? Então diz aí, quando vejais não só o lugar santo, sino no lugar santo, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Então já está falando coisas específicas do templo e do que vai acontecer quando esse templo seja restaurado, vai ser profanado. E já quando começamos a seguir estas sinais que Jesus dá, já nos damos conta que está nos recomendando ler com muita atenção Daniel, pedindo a Deus luz para poder entender bem Daniel. E aí vamos chegando a esta hora, não? Depois vem falando outras, mas por fim chegamos a esse assunto aí, não? Que viviam a gente cristã do fim. Os cristãos do fim. Quando vejais, está falando para os apóstolos, portanto para a igreja em geral, e especialmente para os que estão na última geração, porque ele fala dessa última geração. Ele disse que não passará desta geração, a geração que veja tudo que disse que viria, do qual já estamos vendo muita coisa, e hoje acabamos de ler uma notícia que avança uns milímetros mais perto da vinda de nosso amado Senhor Jesus. Então disse aqui, aquele que lhe entenda. Então temos que voltar para esse assunto. Já falou do lugar santo, falou da profanação dele. Então temos que ir para Daniel. E claro que não nos estamos afastando de Cristo quando lemos Daniel, porque Cristo foi que apelou a Daniel, e Cristo foi, como disse e ensina claramente Pedro, e ainda que se referia também a outros profetas, pelas sinais que fala Pedro, parece que se refere de maneira especial no meio dos outros a Daniel. Por exemplo, dice Pedro assim, podemos ir aí a Pedro para que podamos compreender melhor, aunque pense que já compreenderam o que estou dizendo aqui. Dice o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 1, e vou ler desde o verso 3 para pegar o contexto, até o verso 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, que base preciosa, segundo, está mostrando a base, nos fez renascer, porque por mais força que fizéssemos sozinhos, nunca renasceria se ele não viesse a buscar o que estava perdido. Amém. E achando-nos mortos em delitos e pecados, não nos tivesse dado vida eterna. Então ele veio nos dar, nos fez renascer para uma esperança viva
pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, para uma herança incorruptível. Ou seja, esperança e então herança, incontaminada, inmarcessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus. Graças a Deus, que não tem o nosso próprio poder, sino por o poder dele, mediante a fé, claro, a fé que ele nos dá falando a palavra. Porque diz que a fé vem por ouvir a palavra dele. E quando ele fala a palavra viva dele, gera a fé. E é a fé dele. Nós não somente temos fé nele, sino a fé dele, como disse Paulo aos Gálatas, não? A vida que agora vivo na carne, a vivo na fé do Filho. Então diz aqui, sois guardados por el poder da fé de Deus mediante a fé, para alcançar a salvação. Então vê que esta salvação que falou já Jesus naquela palavra da perseverança tem aquele aspecto futuro da ressurreição e do reino, tanto a parte material como a eterna. Tem a parte do perdão dos pecados, não? Tem a parte da renovação e da transformação de nossa alma, e tem a parte do corpo, de humilhação, vivificado por enquanto e transformado em corpo de glória, e participando num reino. Então essa salvação tem tudo. Por isso tem que falar também em futuro da salvação. A salvação que já temos, a salvação da que nos ocupamos e a salvação que se nos trará. O irmão hoje a mim tem um livro sobre perguntas e respostas sobre o Evangelho. E se eu fosse um editor e tivesse essa facilidade, gostaria de acrescentar aquele livro dele, o Evangelho de Deus, e acrescentar como apêndice aquele outro livro para ter junto tudo aquilo, onde fala e pega um por um os versículos que falam da salvação em diferentes contextos, aqui, lá, que é uma coisa preciosíssima para não ficar desnorteados ou desbalanceados, senão ter em conta os distintos aspectos, que não são contraditórios. Não é essa variedade para fazer muitas sectas, não. É para nos enriquecer e nos mostrar uma visão mais completa e equilibrada. A plenitude para esse equilíbrio, por isso é necessário a igreja na cidade, incluindo tudo que é de Cristo, os que são de Cristo, e cada um na plenitude da sua função, para que aquele candeeiro também nos dê equilíbrio. 3 braços à direita, 3 à esquerda, uma cana central, com aquele fruto unificando os distintos braços do candeeiro. Então aqui fala desse aspecto futuro, guardados pelo poder de Deus mediante a fé para, aí está o futuro, alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada no tempo postreiro. Se só pegamos os versos que falam do futuro e dizemos, não, ainda não somos salvos, os católicos pensam que é um grande heresia que os protestantes dizem que já são salvos pela fé. Eles acham como vão ser salvos e vai ser no futuro, ninguém pode dizer que só. Como será que o próprio Concílio de Trento, um concílio da contra-reforma, feito para lutar contra a reforma, ou seja, a restauração do que foi restaurado na reforma, dirigido por jesuítas, de maneira especial por Laínez e Salmerón, que eram os legados papais jesuítas, que tinham feito aquele voto, não só o que fazem os demais, de castidade, de obediência, e outra que estou esquecendo agora, que a velhice vai se adiantando, são 3, mas o 4 é obedecer ao Papa e defender o papado. E isso é que prevalece sobre os demais.
Então aqueles jesuítas, com aquele voto, queriam defender o papado e não precisamente a verdade. E então, quando se chegou ao assunto da justificação pela fé, que tão claramente fala Paulo em Romanos, em Gálatas e outros lugares, e Jesus, depois os apóstolos, disse aí no Concílio de Trento: se alguém disse que é justificado somente pela fé, pela graça de Deus, sem as obras da lei, seja anátema. Concílio de Trento, anatemizando o Evangelho, anatemizando o Novo Testamento, anatemizando o Paulo. Havia outro homem que não estava no concílio, era um reformador, Calvino, teve que escrever um antídoto e refutar os decretos do Concílio de Trento. Imagina até que ponto a Contrarreforma decidiu defender o Papa, levou essas pessoas a anatemizar o Evangelho, porque pensam que as frases que falam da salvação futura contradizem as frases que falam de que já somos salvos e que nos ocupamos dela. E não é nada contraditório. Tudo concorda se vemos a que se está referindo em seu devido contexto. Então aqui sigue Pedro dizendo: alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada no tempo postreiro. Ou seja, a manifestação vai ser no tempo postreiro, mas é uma salvação que já vem decretada diante da fundação do mundo. Dice, no qual, ou seja, nessa salvação que está completando-se, vós alegrais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se é necessário, aqui é um pouco mais suave Pedro que Paulo. Se é necessário, Paulo diz, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Mas Pedro, se é necessário, tenhais que ser afligidos em diversas provas, para que sometida à prova a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, aquela mar de vidro misturado com fogo, onde os vencedores estão cantando, louvando a Deus com as harpas de Deus. Aqui vem as harpas, diz. Tenhais que ser afligidos, para que sometida à prova vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, o qual, ainda que perecedero se prova com fogo, seja achada em alabança, louvores, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo. Ou seja, aqui estão os vencedores com as harpas de Deus em pé sobre o mar de vidro e fogo. Aleluia. Aqui ainda mais, aqui está o assunto, aqui ainda mais a Jesus Cristo, sem tê-lo visto, em quem crendo, ainda que agora não o vejais, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, algo que somente Ele pode fazer, ainda que não temos, só por crer. Isso que Ele gostava, Ele merece ser crido. Amém. E por isso falou a Tomás, porque me viste, creíste, bem-aventurados os que não viram e creem. Às vezes nem sequer sabemos distinguir alma de espírito, mas aos pouquinhos, às vezes, essa pequena brisa do espírito no interior é mais significativo que aqueles furacões, aquele monte de terremoto. Elias nem se mutou por isso, mas quando veio aquele silvo passivo, Elias conhecia Deus pela fé, por um simples silvo lá dentro. Isso honra a Deus, a fé. Então não queramos sempre estar querendo ver. Nada inaventurado é os que creram sem ver.
que conhecem a Deus por aquele círculo apassivo. É conhecido porque são amigos de Deus. Apreciam Ele por seu Espírito e conhecem o toque do seu Espírito a Deus. Havia uma mística colombiana que, digo havia não porque não existe, estará no paraíso, era da época colonial, em 1600 e pouco. Nasceu na cidade de Colômbia que é fria, uma cidade chamada Tunja. Ela nasceu lá, viveu lá e morreu lá. Nem sequer chegou à era da independência da Colômbia, que foi em 1810. Ela era 1600, ela se chamava Josefa del Castillo, uma mística que viveu em Colômbia. E ele escrevia poemas. E eu consegui um livro antigo, colonial, das poemas dela. E num poema, ela falava do Espírito Santo. E falava desta maneira. Os parelhos falam aquilo que falamos agora. Se sirva passivo. Dizia ela, e isto é para nos animar, para não estar esperando demasiado do homem exterior, quando o Senhor está edificando o verdadeiro Cristo no Espírito. Então ela dizia assim, em um dos poemas, falando do Espírito Santo, e dizia: tão suave se introduz seu delicado silvo, que dura o coração, se é o coração mesmo. Entende? É tão suave a direção do Espírito que às vezes duvidamos se é coisa só de nosso coração. Mas ela discernia o mover do Espírito assim descrevia: tão suave se introduz seu delicado silvo. Me lembra de Elias. Aquelas coisas buliciosas, externas, não moveram nele. Pero um vento apassivo, ele já conhecia o Senhor. Amém. Como Adão, seguramente, quando se movia nas folhas dos árvores lá no jardim do Éden, então ela dizia: tão suave é que dura o coração, se não é o coração mesmo. Será que coisa só do meu coração e não dele? Mas com o tempo vamos fazendo a diferença. E nessa diferença ele está trabalhando. Amém. Muita coisa que nos acontece é para fazer diferença. E que aquilo que parece tão místico, tão estranho, vai virando mais valioso da nossa vida. E o Senhor é um Espírito sendo conhecido por seus filhos. Então diz aqui: a quem dá mais entrevisto, em quem crendo, ainda que agora não o vejais, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ainda se vê-lo, gozo inefável e glorioso, obtendo o fim, não a terminação, senão o objetivo, o fim, o telos de vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Por isso, respeito da salvação da alma, é algo que estamos trabalhando e a que se manifestará no dia postreiro, e o último dia na vinda dele também inclui o corpo. Os profetas que profetizaram da graça destinada a vós inquiriram. Este era uno, Daniel. Se perguntava a Daniel. Se ele não perguntava, você lê, por exemplo, o capítulo 7 de Daniel. E de pronto ele faz umas perguntas e Deus responde. E a ele lhe chamou a atenção parte da resposta e pergunta sobre isso, e Deus responde mais, fala a mesma coisa, mas acrescentando revelação. Depois pergunta: como 4 reinos? Que é tudo isso? São 4 reinos. 4? E o quarto? Que é esse quarto? E esses 10 chifres que saíram, que são? E esse chifrinho que saiu ali no meio
10 chifres, que é isso? E aí ia perguntando. E era o Espírito de Cristo conduzindo o inquirir dos profetas, neste caso de Daniel. Os profetas que profetizaram da graça destinada a vós inquiriram, diligentemente indagaram acerca desta salvação, que inclui a do alma e também a que se nos trará quando Ele seja manifestado. Será salvo também, já somos salvos, estamos sendo e seremos. Tudo é verdadeiro. Escudrinhando, esse era Daniel, agora diz que pessoa e que tempo. Não só pessoa, sino também tempo. Sim, aí dos tempos, acerca da proximidade dessa pessoa. Escudrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo nos profetas do Antigo Testamento, enquanto eles inquiriam acerca da salvação, que se refere a uma pessoa e também a um tempo. E esse tempo é esse tempo futuro, que já começou todo, mas disse o qual o Espírito de Cristo anunciava de antemão duas coisas, todas relacionadas com Cristo. Primeira, o sofrimento de Cristo. Segunda, as glórias que viriam tras ele. E esse é o reino da salvação completa, que começa perdoando nossos pecados, um aspecto jurídico, depois o que Ele fez por nós, depois vem um aspecto orgânico, o que Ele faz em nós, e o que faz conosco, e como vai terminar num reino glorioso. As glórias que virão tras ele, é parte da grande salvação de Deus. A estes os profetas se lhe revelou, como a Daniel, capítulo 12. Daniel, você não entende isso? Eu não entendo. Daniel, tá tranquilo, vai, descansa, no último dia, vai entender isso. Por enquanto, tem que esperar que as coisas vão se cumprindo, porque a interpretação de Deus é o cumprimento das coisas. Então precisamos ir vendo as sinais para ver o cumprimento, porque o cumprimento da profecia é a interpretação de Deus. Então não nos preocupemos tanto da nossa própria interpretação, sino vejamos que o que Deus está fazendo diante de nós. A isto se lhe revelou que não para si mesmo, Daniel, sino para nós, administrava nas coisas que agora os são anunciadas, pelos que têm pregado o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Ou seja que tudo isto que falava Daniel era parte do Evangelho também. Será pregado este Evangelho, o que falou Jesus, recomendando-nos ler e entender Daniel. Então disse, coisas nas quais anseiam olhar os anjos. Quando Daniel deixou de perguntar, os anjos começaram a perguntar, para que Daniel ouvisse, porque muita coisa ficou no tinteiro. E Daniel já inquiriu, perguntou, mas não quis perguntar mais. Então agora perguntam os anjos, poderiam ter perguntado se não vi Daniel, mas Deus quis que ouvisse Daniel e que escrevesse. E como será o fim destas maravilhas? Perguntam os anjos entre si. Como será o fim destas maravilhas? E aí vem a resposta e fala dos 3 anos e meio, e quando se acabe a dispersão do povo santo, estas coisas serão cumpridas, e aí está a nossa responsabilidade. Que se acabe a dispersão do povo santo. Amém. Estas coisas, e Daniel não entendeu. Ouvi, não entendi,
Escreve, Daniel, estas coisas estão reservadas para o tempo do fim. Muitos vão entender. Os santos que são chamados em Daniel de entendidos. Mas dos ímpios, nenhum deles entenderá nada. Estarão comendo, bebendo, plantando, edificando, trabalhando, se casando, dando em casamento, e não entenderam até que veio o dilúvio e levou tudo. Amém. Então aí dizem coisas nas quais anseiam olhar os santos. Então estamos vendo isso que falava Pedro, da presença e trabalho e condução do Espírito de Cristo no trabalho dos profetas, tratando de entender a pessoa do Messias que viria aí o tempo. Jesus falou: vocês sois hipócritas, olham, sabem discernir os tempos, mas não este tempo. Sempre estamos falando do tempo passado e vamos construir os monumentos dos profetas antigos e no futuro vai ser assim, mas o presente não discernimos porque não andamos em espírito. Então andamos em paradigmas, mas em contato com o espírito e a obra presente, a verdade presente dele, que ele fala aqui. Na segunda carta, ele começa a falar da maneira como Deus proveiu tudo. Todas as coisas que pertencem à vida e à tirana foram dadas por seu divino poder. E vem falando tudo que Deus proveiu. E depois diz assim, no capítulo 2 da segunda, segunda no capítulo é 1. E a segunda é a texto. Então diz todas as, verso 3, capítulo 1, segunda Pedro. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder. Aqui está a provisão. Ele em nós. Mediante o conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória, a dele, não a nossa, e excelência dele, por meio das quais, ou seja, dessa glória e excelência, nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, nos tem dado, para que por elas, por o que ele prometeu e nos dá, e se compromete em nos dar e estar aí, bem, por elas chegasses a ser participante da natureza divina. Amém. Tendo fugido da corrupção que há no mundo a causa da concupiscência. Até aqui é a provisão de Deus. Ele em nós, um remo. Amém. Agora vem o outro remo. Vós também. Ele já puso a parte dele. Agora diz, vós também pondo. Ele já puso tudo que pertence à vida, as promessas, tudo, natureza divina. Agora nós temos também que pôr em outro remo. Amém. Porque para remar tem que ter dois remos, senão vai dar voltas para um lado e para o outro. Para avançar é Ele em nós, mas também nós em Ele. Nos deu vida eterna, mas tem que tomar posse da vida eterna que foi dada. Vos dou a terra, mas tem que pôr o pé na terra. Se apropriar da terra, trabalhar a terra, recolher da terra. Esse é o aspecto da responsabilidade. Vós também pondo. Por isto digo, porque Ele pôs. Nós também temos que pôr. Amém. Porque Ele não está esperando colaboração do velho homem, senão do novo que Ele regenerou, que Ele renova, que Ele vivifica. Amém. Esse que pode colaborar com Deus e pegar o outro remo, acima desse fundamento, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Dois remos, Ele em nós e nós nele. Amém. Aí juntos, café com leite, não se separa mais. Amém. Café no leite, leite no café, amém. Ele em nós nele, também vós pondo. Por isto mesmo,
com toda diligência, por isto mesmo, acrescentado, añadida a vossa fé, virtude. Assim, Ele nos deu a fé. E nós convertimos em virtude quando agimos em fé, com uma fé ativa, que conta com a provisão, nos esforçando na graça. Não é esforço só, nem graça só. É graça para ser aproveitada com responsabilidade. Jesus falou isso. Se vocês permanecem em mim, minhas palavras permanecem em vós, sereis verdadeiramente livres. Porque es que a veces pensamos que o único que existe é esse hipercalvinista corrupção total do homem. Como se Cristo não tivesse crucificado o velho homem e não tivesse nos dado participação no novo homem. Amém. O velho homem não pode cooperar em nada, mas já não somos velho homem. Amém. Estamos aqui porque somos o novo homem. Amém. Temos Cristo. Amém. Então temos que pôr o pé na terra que nos cuidara, nos considerar mortos ao pecado em Cristo, vivos para Deus em Cristo, nos apresentar como ressurretos em Cristo, no Espírito, apresentar os membros como instrumento de justiça em Cristo. Amém. Sereis verdadeiramente livres em Cristo. O que herdamos em Adão é terrível. E a lei do pecado e da morte está em Adão. Mas em Cristo herdamos o Espírito. E a lei do Espírito nos livra da lei do pecado e da morte que está na carne. Não que a gravidade foi desenchufada. Não. A gravidade está aí tirando a pedra para baixo, ainda que você tire para cima, cai para baixo. Quero fazer o bem e cai para baixo. Mas combustível no foguete permite você sair da terra e vencer a lei da gravidade que está aí, mas que não é tão forte como a do foguete. Então, a lei do Espírito nos livra da lei do pecado e da morte que está na carne. Nos livra não dizendo já não existe mais a gravidade. Não, a gravidade foi vencida pelo combustível do foguete e aproveitar ele de maneira certa. Então aí fala disso, não? E sigue falando de todo esse processo até o amor. E fala desta maneira se vos será otorgada larga e generosa entrada no reino eterno. E então aí a continuação chega e diz: por isto eu não deixarei de vos lembrar sempre estas coisas 12, ainda vocês as conheçais e estejais confirmados na verdade presente. Todo este processo de Cristo, de salvação completa, até as glórias dessa salvação no reino eterno, além do milenial. Agora, esse para nós é a verdade presente, que Ele está fazendo hoje, agora, conosco. Amém. Então, todo este assunto do que está passando nos leva a Daniel. E aí em Daniel fala do assunto que faria aquele anticristo no templo que está sendo já a ponto de ser levantado, já está pré-fabricado, já está tudo esperando a ensamblagem dele. E há uma sinal, que é a que marca a semana final, que é o começo da restauração do contínuo sacrifício, que quando começa, segundo Daniel, capítulo 8, onde fala dos 2.300 tardes e manhãs, quando começa o contínuo sacrifício, estamos
220 dias adentro da primeira parte da última semana de Daniel, 70, o centenário 70. Porque as semanas são 2.520 dias. E a visão do contínuo sacrifício, e logo a prevaricação assoladora, empregado do santuário e o exército para ser pisoteados. Essa visão é 2.300 tardes e manhãs, que tarde e manhã é um dia, como a primeira menção, em Gênesis 1. Foi a tarde e a manhã um dia. Então, 2.520 menos 2.300, que dá 220 dias. E a visão do contínuo sacrifício, quando ele é restaurado, logo na metade da semana é tirado, e vem a prevaricação assoladora, que é sextando-se no lugar santo e estabelecendo a imagem da besta, que é a abominação desoladora. Isso dura 2.300 tardes e manhãs. Então, a semana 2.520 menos 2.300 dá 220 dias. Quando comece o contínuo sacrifício a ser oferecido? Contínuo sacrifício não é a Páscoa. A Páscoa é somente a primeira festa do calendário litúrgico anual. Mas existe o sacrifício de cada dia, pela manhã e pela tarde. Esse é o contínuo. E existe o sacrifício do sábado, e os novilunes, nova lua, mensais, e os anuais. Mas o contínuo é aquele diário. Então, isto que está acontecendo neste dia já é o começo daquele sacrifício de Páscoa. E todos estes outros que mencionei não precisam do templo, sino só do altar. E por isso, em Esdras, capítulo 3, está dividido em duas partes esse capítulo. Primeira parte, restauração do altar e do culto. Você lê essa primeira parte de Esdras 3, quando é restaurado o altar, e se começa a celebrar todos estes sacrifícios, a Páscoa e todo, mas também o contínuo. Aquele diário, tarde e manhã. E quando se começa a celebrar tudo no altar, sim, o templo, a segunda parte é colocação dos cimentos do templo. O templo se edifica depois do altar. Mas a conta começa com o sacrifício no altar, para que possa se levantar o templo. Então, tudo que está acontecendo agora, incluídas estas tétradas do ano passado e antepassado, todas marcavam a festa da Páscoa e a de Sukkot. E na de Sukkot é quando se começa a restaurar o contínuo sacrifício. A festa de Sukkot de 2014, que foi 8 de outubro, que equivale à profecia bíblica de Ageu 2:1, que fala 21 de Tanim, que é 8 de outubro, foi a segunda lua vermelha e sangue. Aí se fez o primeiro ato profético de restaurar o altar, a réplica do altar. Aí subiram a Jerusalém, no meio da perseguição, da insulto, das pedras dos muçulmanos, e o exército de Israel aqui no meio, e eles gritando e amaldiçoando para cá, e eles à espera do exército subindo a esplanada, onde fizeram a réplica do altar e consagraram com chopares, com os meninos aqui, justo no dia 8 de outubro de 2014, que era o 21 de Tanim, segunda lua vermelha e sangue. Já no seguinte ano, 2015, o ano passado, decidiram fazer o altar definitivo. E já começaram agora a sacrificar, mas ainda só a Páscoa, que foi o primeiro dos sacrifícios que se fez.
que não precisava nem sequer do sacerdócio, agora já sacerdócio. Não precisava do templo, nem se havia revelado que havia templo nem sacerdócio. Havia Páscoa, que era o cordeiro, o sangue e a comida de libertação, de vida. Agora já o altar definitivo já está pronto. E tem querido fazer e tem havido oposição. Igual que no livro de Esdras, no capítulo 3, só vão começar, e no capítulo 4 já começa a oposição. Então o que faz Deus? No capítulo 5 envia 2 profetas. Chamados 2, Ageu e Zacarias. E eles profetizam e mostram a Deus querendo que seu povo se dedique. Quando começa, aí você vê em Ageu, primeira data, é 1º do 6º mês bíblico, que é 1º de julho, que equivale a 20 de agosto. E dia 20 de agosto de 2013, esse mesmo Sinédrio que está celebrando agora, deu a ordem de recomeçar o contínuo sacrifício. Já foi dado quando? O dia que Deus deu a ordem, tanto com Moisés, como depois de restaurar com Ageu. Mesmo dia. As datas vão coincidindo, os eclipses, tanto solar como lunar, vão coincidindo. E que disse o Senhor desta data 21 de Tanim, que é 8 de outubro. Depois vou explicar porquê e vocês já vão ver como se passa do calendário bíblico ao calendário gregoriano, vice-versa, para saber entender o que está acontecendo neste dia. Disse assim Ageu, respeito disso. Escute, porque Ageu e Zacarias profetizaram naqueles tempos, e Zacarias profetizou para Josué, filho de Josadaque, e para Zorobabel, capítulo 3, capítulo 4. Vocês conhecem Zacarias. E aí em Zacarias, disse Deus que isso que eles estavam vivendo naquele tempo, e esses varões que estavam restaurando a casa, e todo esse processo era varões simbólicos. Se vocês veem esse versículo na versão portuguesa da King James, diz assim: são varões simbólicos que simbolizam ou pressagiam eventos do futuro. Ou seja, que a restauração do segundo tempo é figura da restauração do terceiro. Yeshua, que assim se chama, Josué, filho de Josadaque, em Esdras, Yeshua, o mesmo nome de Jesus, o Redento que edifica o templo de Deus. Diz, é figura de Cristo. Diz, são varões simbólicos que pressagiam eventos do futuro. O que há de ser já foi. Deus restaura o que se passou. Ou seja, que há um cumprimento tipológico e um cumprimento final definitivo. O que nosso irmão Austin Spar fala da oitava da redenção. Oitava na Bíblia é Seminit. Seminit é do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O que acontece primeiro e na oitava seguinte acontece aqui. Até a destruição de Jerusalém foi 7 vezes e a oitava já é a restauração. A oitava musical dos profetas era tudo profético. Isso de Meginot, Mehilot, Selá, monte de palavras musicais proféticas. Tem significado cada uma dessas palavras. Onde aparecem como Seminit, essa oitava da redenção, é a palavra
refinada 7 vezes. Que habla o próprio Salmos, que tem esse título, Sem Limite, ou Tala. Então, amados, aqui o Senhor voltando para este lugar que começamos em Mateus, nos fala dessa abominação, e essa está referida aqui em Daniel, em vários lugares. Vamos ver um deles. Vamos aí a Daniel, vamos passar no capítulo 11, onde aparece um momento em que começa a apoteose do anticristo, no verso 31. Leo o final do verso 30, diz: voltará e se enojará contra o pacto santo, este personagem, e fará segundo sua vontade. Voltará, pois, e se entenderá com os que abandonem o santo pacto. Essa é a apostasia que havia de vir antes da vinda do Senhor. E é seguida pela manifestação do homem da perdição, segundo disse e continua falando aí Pablo. E se levantarão da sua parte tropas que profanarão o santuário e a fortaleza. Esse quando é tirado o contínuo sacrifício no lugar santo e estabelecida a abominação desoladora. E diz: e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação desoladora. Quando, pois, virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, el que lê entenda. Ou seja, que o Senhor está respondendo à pergunta por sinais do fim do século. E fala que o lugar santo estaria presente de novo restaurado. E que se colocaria a abominação desoladora que falou Daniel, quando se coloca? Na metade da semana última, o setenário 70 de Daniel 9. Que na metade da semana se tira o contínuo sacrifício, que se iniciou na primeira parte da semana, 220 dias, já introduzida a última parte. Aí começa a contar o contínuo sacrifício, aí está. Leia isso comigo, se quiser ver na Bíblia, capítulo 8 de Daniel. Oh meu Deus, o que passou aqui? Passei de Ezequiel 47 a Daniel 9. Se me perdeu algo aqui. Ah, mas aparece em outro lado. Meu Deus, me perdão, está bem na minha favorita. Tenho Bíblia nova, mas não encontro nada ainda. Todo muda de lugar aqui encontro. Tá bom. Dice aí capítulo 8. Aqui. Mais um? Vou ler o verso 11 para ficar na parte final da história e não contar toda ela, que depois se pode fazer. Ainda esse personagem, esse que viemos falando, se engrandeceu contra o príncipe dos exércitos, que é Cristo, por isso é chamado de anticristo. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi tirado por terra, também diz profanado. E a causa da prevaricação lhe foi entregue ao exército, junto com o contínuo sacrifício. Vocês sabem uma coisa? Vocês sabem qual é o exército do governo mundial? A OTAN. Sabe que fiz Simão Peres, chegando exatamente 220 dias antes que se deu a ordem de começar o contínuo sacrifício, esse 20 de agosto de 2013, veio de Israel quando era presidente de Estado, não primeiro-ministro de governo, sino que lá há um presidente de Estado,
que faz que todo o que o governo faça esteja dentro das instituições, leis, jurisprudência. E o ministro de governo era Netanyahu. E o presidente de Estado era Simão Peres, sefardita. Peres, o sobrenome sefardita mais comum do mundo. Os Peres são sefarditas. Então, o que acontecia aí? Chegou Simão Peres e fizeram um pacto com Herman Van Rompuy, presidente da Comunhão Europeia, do Conselho Europeu dos Presidentes, presidente de presidentes, aqui naquelas monarquias, através do que são 10 que surgiram do Império Romano, 10 chifres que saem da quarta besta, através do que o Bilderberg prepararam na União Europeia, e eles se entregaram no governo da União Europeia a um chifrinho pequeno que tem estado crescendo, que vai passar do berço europeu ao trono global, quando o tempo estiver pronto para colocar-se aí. Fizeram um pacto. E a raiz desse pacto, Israel entrou na União Europeia, fazendo exercícios com ele. O que é esse pacto? Israel já não pode confiar nos Estados Unidos, quer confiar na Europa. Isso é um pacto praticamente com o Senhor. Vai entrar em angústia. Não vai poder confiar em ninguém na terra. Tem que confiar em Deus. Em Deus. Então, amados, aqui diz assim: e a causa da prevaricação lhe foi entregue o exército, junto com o contínuo sacrifício. Ou seja, o contínuo sacrifício que é restaurado por Israel, para restaurar o culto e tudo, vai ser entregue por um pacto a um personagem que depois vai se colocar acima de todas as religiões. Bem? E a mitad da última semana de Daniel 9, semana de anos, porque a vinda de as 70 semanas se tem cumprido com semana de anos, e o dia exato da chegada primeira do Messias em um jumento, o dia da semana 69. 62, se tirou a vida do Messias, entrou no dia exato no jumento, falou: não conheciste o dia da tua visitação, está oculto dos teus olhos, passa, irmão. Então disse aqui assim: o contínuo sacrifício lançou por terra a verdade, fiz quando quis e prosperou. Então ouvi um santo que falava este ano futuro, que foi trasladado ao futuro para ver o fim. E outro dos santos perguntou àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e a prevaricação assoladora, entregando o santuário e o exército para ser pisoteado? Note o nome dessa visão: a visão do contínuo sacrifício, que é quando é restaurado e é tirado na metade, e continua a prevaricação assoladora, entregando o exército e o santuário da profanação do templo para ser pisoteado. Quanto durará? 2.300 tardes e manhãs. Então, se a semana 70, que inclui na primeira parte a restauração do contínuo sacrifício, no centro a retirada disso, e a segunda parte a colocação da abominação desoladora, essa visão dura 2.300. Então, a semana 70, que é 2.520, menos 2.300, são 220 dias. Significa que quando começa o exercício do contínuo sacrifício, já estamos dentro
da última semana dos 120 dias. E em pouco tempo, quando se há a metade da semana, então se coloca a abominação desoladora. Quando o anticristo assume ser Deus, se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus, como disse Pablo, basado em Daniel 11, desde 31 ao final. Então, amados, se estas coisas estão acontecendo lá, isto está demasiado perto, mais do que imaginávamos. Por isso que o Senhor, será que tu queres que meditemos nisto? Justo quando os irmãos estavam subindo, nós estávamos vendo a notícia, eu me fiquei perguntando, Senhor, o que estás fazendo? Será que nos quer chamar a atenção? Eu me sinto muito honrado que o Senhor me permita estar com meus irmãos todos juntos pensando nestas coisas. Amém. Por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. Então, vou falar por aqui. Penso que já, pelo menos esta parte, é para nos chamar a atenção. Já começaram a sair alguns, então. Vamos parar.